E aí, beleza? Aqui é o Gabriel. E dando uma olhadinha no Analytics do canal, eu vi que se tu tá assistindo esse canal, a chance de tu ter entre 18 e 24 anos é de 100%. Sabe o que se faz nessa idade, né? O Enem, que a propósito tá chegando, hein? Tá chegando. Sabe qual é a matéria mais importante da prova, né? Pô, cara, eu vou te falar aqui, é a redação. Eu quero te apresentar a redação nota 1000. Um PDF com tudo, com os modelos de redação, a melhor estrutura para te montar a tua redação, com dicas de interpretação, um passo a passo para te melhorar teus textos em 100%. E o melhor é que vai poder estudar em qualquer lugar, no celular, no computador, no notebook, no que tu tiver na tua casa, até no teu micro-ondas, se duvidar. E aí, tá bom que é mais? Vai ficar difícil não ir bem na redação. Então a chance tá aí, o link tá na descrição. Se tu não adquirir agora que tá na promoção, depois não diz que eu não tentei te ajudar. Como é que era se manter trabalhando nesses cálculos enquanto a tua esposa estava nessa situação? Tu conseguia dividir bem isso? Conseguia, porque quando ela internava, eu internava junto com ela. Então é assim, ela ia internar, eu fazia a malinha dela e a minha. A gente ficava direto. Eu não saía do hospital para nada. E era até muito bacana do pessoal que eles deixavam eu fazer as refeições lá no hospital. Uhum. Então era bacana que o pessoal também dos policlínicos ajudava nisso. E aí ela, por causa das medicações, ficava às vezes muito tempo dormindo. Tá dormindo, não vou conseguir dormir, vou fazer o quê? Vou ficar fazendo cálculo. Porque eu não tinha 3G, essas coisas na época. Nossa, meu celular era de crédito. Mal mandava SMS pros outros. O bichinho só jogava jogo da cobrinha nele. Na época do torpedo? Não, pior que ainda era. Se a gente parar pra ver, 2010 era a época do torpedo ainda. Né? E a gente quase não mandava torpedo pra ninguém porque gastava, né? Era alguns centavos. Era alguns centavos. Então você pensava assim, puta, filho da mãe, vou ter que responder esse cara aqui. Caramba. Imagina se cada mensagem do WhatsApp você tivesse que pagar 50 centavos. Só pra você imaginar na sua casa como é que era a vida. Seria bom. Nem fala Seria isso, bom, porque vai que o Zuckerberg escuta, gente. Ia ser menos mensagem, né? Pra receber. Mas onde é que tu fazia esse cálculo? Era num software? Era no notebook? Era no papel? Papel e caneta. Quanto? Não, eu não tinha notebook na época. Que dinheiro pra ter notebook? Não tinha, não. Qual o tamanho desse cálculo? Dava um caderno inteiro? Dava um livro inteiro? Eu tenho, pra vocês terem uma ideia, eu tenho um caderno, desses cadernos que a gente fala universitário, né? Que é aquele caderno grande. Uhum. Um cálculo deu metade dele. Cacete. Que ódio, gente. Era de... E aí eu, a malinha, caderno, lápis e apontador. Porque... horror, né? Fazer com caneta, porque erra trocentas vezes no caminho, né? Sim. E eu sou ruim de cálculo, porque as pessoas pensam que eu sou boa, mas eu não sou boa. Eu crio equações próprias. Como assim? Eu tenho que criar equação própria. Eu não consigo... Eu tenho um problema muito sério com simbologia. Então, os símbolos das equações, o significado da utilização de cada símbolo, pra mim é só com uma colinha. Uhum. Programar, eu programo com colinha. Senão não dá pra programar. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que atingir um resultado específico. Pra fazer tudo foi assim, tá? A Ajadon, a Mão, o Exxon, foi tudo desse jeito. Eu tinha que atingir um resultado específico, mas para atingir esse resultado específico, do jeito que os outros entendessem, eu não conseguia fazer o caminho da fórmula que todo mundo entenderia. Então eu fazia o meu caminho e depois lá no final eu fazia uma conversão final para de um jeito que na linguagem que outras pessoas entendessem. Uhum. Então se você pega, por exemplo, o meu caderno, você consegue entender o final. O meio você fica olhando e falando, tá, o que é isso, o que é isso, o que é isso. Se você pegar lá o final e fizer, executar, vai dar a mesma coisa, vai dar certo. Mas o caminho que eu tive que construir para chegar naquele final, eu que tenho que... os símbolos são desenhos meus mesmos, é tudo meu. Tu criou uma matemática própria? Própria. Isso já novinha. Com 15 anos. Eu tava vendo uma entrevista tua, tu disse que tu repetiu várias vezes na escola e tu reprovava em matemática, direto, né? Negação total. Nossa, péssima. Não. Qualquer pessoa que pegar... Não dá nem pra alguém dizer assim, não, ela tá mentindo isso pra história dela ficar legal. Não dá, eu dou cópia do meu histórico escolar pra qualquer um.
Era impressionante. Eu consegui reprovar no supletivo que a média era 5. Eu não sei quem consegue reprovar no supletivo com a média 5, cara. E eu não gazeava pra... Aliás, eu gazeava, mas pra ir pra casa. Sim. Eu não matava aula pra sair com ninguém, pra ir bagunçar. O pessoal matava aula pra jogar sinuca, cara. Nossa. Eu adoro jogar sinuca. Sim. Mas eu não conseguia matar a aula pra jogar sinuca. Eu queria matar a aula pra ir pra dentro de casa. Então, assim, não era porque eu tava podiando, entendeu? É porque era ruim mesmo. Mas como é que... Muito ruim. Como é que tu explica isso? Praga. Deve ser alguma professora minha de matemática que falou assim, infeliz vai trabalhar com coisa que lide com cálculo o resto da vida dela. Só pode, gente. Eu não tenho uma explicação melhor pra isso. Quando tu tava na escola, qual era o teu sonho, objetivo de vida? O que tu imaginava? Quando eu tava na escola, eu não tinha objetivo nenhum de vida. O que tu pensava que Meu o teu objetivo futuro de ia vida ser? era não ir mais pra escola. Esse era o meu objetivo de vida. Era o que eu queria fazer da minha vida, era não ir pra escola. Mas eu pensava muito que eu queria fazer tecnologia. Numa época que nem se falava em tecnologia. Eu tenho 43. Qual foi o teu primeiro contato com tecnologia pra ter essa vontade? Eu desmontei eu ganhei uma boneca, que a boneca cantava. Eu tinha um ódio mortal daquela boneca. Um ódio daquilo. Eu pensei assim, eu posso fazer outra coisa com essa boneca, né? Porque tinha toda uma parte, um mecanismo interno, tinha a parte eletrônica. Então eu falei assim, cara, eu posso fazer outra coisa. E daí eu invoquei, eu queria conectar a boneca num rádio. Tá, tudo bem, meu pai quase me matou porque eu destruí o rádio dele nessa brincadeira. Rádio de pilha, aquele de ouvir de rádio ou o que era? Era um rádio portátil, naquela época era assim, top de linha, aqueles rádios portáteis que você segurava, aquele meio quadrado, assim, fino, com uma alça, Sim, assim, nossa, ele se amarrava, era um Sanyo ou Sony, uma coisa eu só assim ouvia que aqui era. no ombro aqui? Isso! Sim, tô ligado. Nossa, eu achei que meu pai ia me dar um tiro naquele dia. O que tu queria fazer o quê? Fazer ela falar no rádio? Eu queria poder conectar, porque ela abria e fechava o olho e tocava uma musiquinha. E eu pensei, cara, isso aqui dá pra fazer outra coisa com esse negócio, né? Ela pode tocar outra coisa que não seja aquela música, entendeu? Sabe, tipo, eu tinha um ódio daquela música. Até hoje tem um ranço daquela música. Aquela música é muito... Lembro. Nossa, cara, era uma música muito chata. Cara, era muito chata. Era pior do que musiquinha de caminhão de gás, assim, sabe? Sim. E daí eu pensei, mas dá pra tocar outra coisa aqui? Tinha uma caixinha de som, tinha as coisinhas, dava, obviamente, né? Deu, eu consegui. Eu quase morri depois, mas eu consegui. Tu fez a boneca reproduzir o rádio. Reproduzir o rádio. Né? Daí eu olhei e falei, ui, esse negócio é legal. Mas como que tu tinha? Mas o meu irmão era mais desmontador das coisas. Mas foi observando ele que tu entendeu isso? Não, na verdade é porque era pirado mesmo. Eu gostava de ficar enfurnado dentro de casa. Porque eu não gostava de sair pra nada. Gostava de ficar dentro de casa. Criança fica dentro de casa vai fazer o quê? Arrumar coisa que não presta, né? Então, uma das coisas que eu queria saber era como é que a tomada funcionava. Abri um grampo pequeno. Grampo de cabelo. Abri um pequeno e enfiei na tomada. Óbvio, né? Tomei um choque, né? E a minha mãe tinha do pequeno e do grande. Aí eu falei, se o pequeno faz isso, o que o grande faz, né? Porra, abri o grande, enfiei o grande, taquei fogo na tomada. A tomada tinha uma por um lado da parede, outra do outro lado, chegou a ficar chamuscada, né? Eu ficava fazendo essas coisas, porque não... Mas é interessante que tu queria entender como que funcionava. Não era só pela destruição. Normalmente a criança quer só destruir, né? Tu queria entender como é que funcionava. Queria entender. Isso de querer entender foi porque eu fiquei curiosa que uma vez o meu irmão ele tinha um robozinho que ele dava cambalhota. E aí esse robozinho ele desmontou. Quando ele desmontou, eu achei aquilo lá legal. Eu falei, esse negócio aqui é legal. E eu fiquei interessada naquilo lá, porque tinha um monte de fiozinho. Eu acho que é coisa de não ter o que fazer. A mente desocupada é oficina do diabo, né? Não tem o que fazer, vai arrumar o que fazer. Mas como é que tu explica que, obviamente, tu é uma pessoa inteligente? Por tudo que tu fez e construiu e descobriu, tu é uma pessoa inteligente. Como é que tu explica na escola o teu desempenho não ter sido bom? O sistema de ensino, hoje a gente tem um pouco mais dessa coisa de altas habilidades e superdotação, já tem os contraturnos, tem um entendimento maior. Naquela época não tinha. Então naquela época era assim, eu era isolada, não interagia com as outras crianças, não gostava de falar com ninguém e tirava nota ruim. Resultado, era retardada. Naquela época era assim que funcionava. Até vir a entender com 13 anos que era a síndrome de Asperger, que hoje faz parte porque ela faz parte do espectro do autismo, mas hoje ela está dentro mesmo, hoje não tem mais, né? Hoje você não recebe mais o diagnóstico de Asperger.
Você recebe só o diagnóstico de autista agora. Eles colocaram tudo no mesmo código, no mesmo CID. Entendi. Mas tem alguma diferença? Ou a diferença é tão sutil que... Tem. Tanto que eu sou, assim, claramente contra terem feito isso. Terem juntado tudo numa palavra só. Terem juntado tudo. Porque, assim, embora a síndrome de Asperger esteja dentro do espectro do autismo, a síndrome de Asperger, dentro dele mesmo, você tem pessoas com mais comprometimento ou menos comprometimento. Dentro do autismo, também. O autista leve, porque agora a síndrome de Asperger está como o autismo leve. Só que o autista leve, ele pode ter ainda mais comprometimento do que alguém que tenha síndrome de Asperger. Entendeu? Então, eu acho que isso pode mais atrapalhar do que ajudar, porque a legislação no Brasil, ela interfere em muita coisa. Por exemplo, tirar a habilitação. O autista não pode. Então, até que ponto a gente está preparado para fazer isso? Entendeu? Então, tem algumas coisas. Outra coisa, existe um prejuízo social nisso. Porque é bobo a gente pensar que não existe. A gente não quer que exista, mas existe. Porque sempre vai ter, se você coloca lá num currículo que você tem síndrome de Asperger, é uma coisa. Se você coloca num currículo que você tem autismo, a chance daquele currículo já ir para a pilha do lado dos descartados é muito alta. Tem que mudar essa cultura? Tem. Mas até mudar isso, quanto prejuízo você causa no meio do caminho? Sim. Não é melhor primeiro mudar o entendimento para depois fazer esse tipo de mudança? Qual foi a primeira, sei lá, vou usar sintoma, não sei se é essa palavra que se usa, que fez a tua família procurar um profissional para ter esse diagnóstico? É que o diagnóstico ele caiu no colo só. Tinha falecido uma prima minha, que era muito amiga minha. Mas muito amiga. A gente vivia para cima e para baixo junto. E quando ela faleceu, porque naquele dia a minha mãe não tinha deixado ir na panificadora com ela. E naquele dia ela foi atropelada. E daí a minha mãe ficou achando, porque eu sempre fechada, sempre isolada, ela ficou achando que eu tava com uma depressão, alguma coisa assim. E aí eu passei por 2 psicólogas. E daí uma detectou, entendeu? Passando rapidinho aqui no final para falar para te se inscrever e deixar o like. À direita tem a playlist, à esquerda um vídeo recomendado. E até o próximo corte no Plantão dos Cortes.